Olá! Bem-vindo a mais um devocional aqui do SEI Caraí. Eu sou a missionária Fabiana Torres e hoje nós vamos falar sobre o tema A Missão Inalterada, fazer discípulos de todas as nações. Quero que você abra comigo em Marcos, capítulo 16, versículo 15. Eu vou ler na versão King James, diz assim: E lhes ordenou: enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. A maioria de nós conhece como ide por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Eu queria chamar a atenção aqui para algumas palavras desses versículos. Aqui na versão King James, ela dá uma tradução um pouco mais fiel ao original, que é enquanto estiverdes indo. O indo, o ide por todo mundo, ele no original, ele é indo. O que isso quer dizer? Quer dizer que a missão não é feita só de uma maneira em que a gente sai daqui e vai para longe. Também é isso. Mas a missão, ela é uma ordem dada a todos os cristãos. Todos nós, nascidos de novo em Cristo Jesus, temos a missão de pregar o evangelho e fazer discípulos. Isso é dado a todos nós. Fomos alcançados para alcançar. Há um teólogo muito famoso que diz o seguinte, que a igreja ou o cristão que não faz missão, então na verdade não é um cristão, é um impostor. Porque todo cristão tem a missão de pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos. Então, eu queria pensar com você hoje sobre o que é então isso, o que era o indo, né? Ou enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. A maioria de nós é muitas vezes tentado a pensar ou aprendeu assim durante muito tempo, que missão é só para as pessoas que têm a vocação e chamado para pregar o evangelho em outras nações ou em lugares transculturais, fora da sua cultura, fora da sua região, fora do seu país, aqueles que são enviados. Isso também é fazer missão. Existem missionários e existem pessoas chamadas para isso especificamente por Deus, mas realmente não são todos os cristãos chamados para ir para longe nas missões transculturais, nas missões regulares, nos povos não alcançados. Não são todos os cristãos que têm esse chamado, mas todos os cristãos têm o chamado de fazer missão, a missão de Deus. E eu queria só abrir um parêntese com você para te falar o seguinte: a missão, ela é de Deus. Não é que Deus tenha uma missão para a sua igreja, Ele tem uma igreja para a sua missão. A missão é dele, Ele nos chama a fazer parte com Ele da missão que é dele. E é isso que a gente precisa ter em mente. Mas nós temos um papel. Qual é o nosso papel dentro da missão de Deus? Fazer discípulos. E isso é aonde Ele nos plantou. O missionário Ronaldo Lidório tem uma frase que é muito interessante e que diz assim: aonde quer que haja um coração que desconhece ou rejeitou a Cristo, ali é um campo missionário. Quero te perguntar, você, no seu trabalho, existem pessoas cujo coração desconhece ou rejeitou a Cristo? Tem alguém assim na sua família? Tem alguém assim na sua academia? Tem alguém assim no seu prédio, na sua rua, na sua vizinhança, na sua escola, na sua faculdade? Se tem, meu querido, minha querida, ali é um campo missionário. Então eu vou orar para Deus mandar missionários com chamado missionário para pregar lá. Não, Deus já enviou você. O missionário não está lá, o pastor não está lá, o evangelista, presbítero, líder de célula pode não estar, mas você está. E esse chamado é para você, é para mim e para você. Pode ter certeza que todo lugar onde Deus te plantou e hajam pessoas que desconhecem ou rejeitaram a Cristo, ou seja, que ainda não são cristãos, crentes em Cristo Jesus, ali é um campo missionário. Então quer dizer que eu devo então deixar o meu trabalho de lado, esquecer um pouco isso e me dedicar completamente no meu trabalho só a pregar o evangelho? Claro que não.
Até porque nós precisamos ser cristãos e praticar os princípios bíblicos em todos os lugares. Inclusive, isso vai ser testemunho, porque senão o que a gente fala pouco vai valer. Tem uma frase também que é muito boa que diz o seguinte: o que você fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Ou seja, se as nossas ações não corresponderem às nossas palavras, de nada vai adiantar falarmos. Mas também tem um outro lado. Ao mesmo tempo que não adianta falarmos, pregarmos o evangelho, se não agirmos como cristãos, com princípios bíblicos. E lembrando, isso não quer dizer que sejamos perfeitos, isso quer dizer que buscamos acertar. Então, quando erramos, pedimos perdão, assumimos nosso erro, seguimos em frente e reconhecendo aquilo e seguindo em frente. Isso não quer dizer que sejamos perfeitos ou que precisamos usar máscara para esconder nossos defeitos. A gente pode falar, isso vai ser até testemunho. Hoje me veio um negócio, me veio uma raiva, mas eu orei, pedi ao Senhor para segurar minha boca e Ele segurou. Ou então, hoje eu não consegui, acabei falando mais rispidamente com uma pessoa, mas eu me arrependi, pedi perdão a Deus e Ele me perdoou. Isso também é testemunho. Então a gente não precisa botar aquela máscara de crente perfeito, porque não somos. Senão a gente coloca sobre as pessoas um jugo que não é delas, que nem a gente pode carregar. Então a gente precisa ser honesto com a nossa vida, com as nossas coisas. Não é incrível quando a gente às vezes está com um problemão e aí a gente vai orar e coloca com o coração angustiado todos esses problemas diante de Deus e levanta daquela oração com o nosso coração alegre, com o nosso coração consolado? Isso não é maravilhoso? As circunstâncias não mudaram, mas o nosso coração mudou. Jesus nos transformou. Olha que testemunho lindo para falar, né? Para as pessoas com quem a gente convive. É também uma maneira de pregar o evangelho. Agora, também é importante a gente entender que essas ações precisam sim, muitas vezes vir acompanhadas de palavras. Tem uma frase muito famosa que ela é colocada fora de contexto e falsamente creditada a Agostinho, que diz o seguinte: pregue o evangelho, se necessário, use palavras. Isso não é bíblico, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz para a gente pregar, falar, anunciar. A fala é importante sim, mas a fala precisa ser feita com sabedoria e discernimento. Não é para a gente sair jogando todo o evangelho em cima da pessoa e levanta a mão, aceita Jesus. Não é assim. Por isso que o evangelismo bem feito é o evangelismo relacional. É aquele evangelismo que é feito no dia a dia. E ele começa com uma amizade, ele começa com uma proximidade, ele começa com a escuta, a gente se importar com o outro, a gente demonstrar o amor de Deus para o outro, e aí sim aplicando na nossa vida esses princípios bíblicos e procurando viver os princípios bíblicos no nosso trabalho, procurando ser o melhor profissional que a gente conseguir, porque isso também é testemunho, procurando fazer o nosso trabalho da melhor maneira que a gente conseguir, procurando ser o melhor vizinho que conseguirmos ser, a melhor pessoa que conseguirmos ser, que erra sim, não é para colocar máscara, mas procurar viver e se esforçar para viver esses princípios bíblicos. Isso é muito importante. E a partir daí, começar a orar e pedir a Deus, falar: Senhor, o Senhor me plantou nesses lugares aqui, e eu sei que o Senhor quer alcançar essas pessoas, eu sei que o Senhor quer me usar para pregar e levar o teu evangelho até essas pessoas. Então, Pai, me ajuda, me direciona a quem o Senhor quer falar, de quem eu devo me aproximar, quem que eu posso começar a fazer uma amizade intencional, por exemplo, na sua faculdade ou no seu trabalho. Então, você vai começar a orar intencionalmente com esse propósito, para que Deus te aproxime e te ajude a fazer amizades intencionais. E o evangelho vai ser pregado durante o processo dessa amizade. A gente não vai precisar ter pressa, porque a gente convive com essas pessoas, e esse é o melhor método de evangelismo que existe, porque ele nos permite fazer o que a Bíblia manda, que é o discipulado. A gente precisa discipular. Olha, em Mateus 28, 19 e 20 diz assim: portanto, vão e façam discípulos de onde? De todas as nações,
batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Nós vamos falar depois sobre essa questão de todas as nações, mas primeiro nós vamos ver como que nós podemos fazer missão aqui, onde Ele nos plantou, e é fazendo discípulos. E fazer discípulos necessariamente começa por relacionamento, por amizade. E não é jogar tudo em cima da pessoa que a gente quer falar, levanta a mão e aceita Jesus. É parar, é ouvir, é se importar, é amar a pessoa, é demonstrar de verdade o amor de Cristo por essa pessoa. Sabe, é pedir, Senhor, me ajuda a amar essa pessoa como o Senhor ama, me ajuda a demonstrar o seu amor por ela como o Senhor demonstra, me ensina a te ouvir, porque ouvir, queridos, muitas vezes é uma arte. Às vezes a gente não para ouvir a pessoa, a gente só se cala esperando a nossa vez de falar, é ou não é? Enquanto a pessoa está falando, a gente está aqui raciocinando o que a gente vai responder. Isso não é ouvir. Ouvir é parar, prestar atenção no que a pessoa está falando e, se necessário, acrescentar alguma coisa depois, porque às vezes a pessoa não quer nem que você fale nada. Às vezes a ajuda só está no ouvir, porque hoje ninguém mais quer ouvir. Então a gente precisa primeiro conquistar o coração, a amizade dessas pessoas, no relacionamento, no convívio. E aí durante esse processo o evangelho vai sendo pregado. Como? Com o seu testemunho, com a sua vida. Hoje Deus falou comigo assim, hoje Deus falou comigo assado, hoje eu passei por isso com Deus, hoje eu passei por aquilo. Em algum momento a pessoa vai te perguntar alguma coisa ou vai compartilhar alguma coisa com você que você se lembra, e o Espírito Santo vai te lembrar, e você vai orar por isso, para que Ele te dê estratégias também, não só para te direcionar até as pessoas, como te dar estratégia de como falar com elas, né? Com sabedoria, com discernimento. E aí o Espírito Santo vai te fazer lembrar de alguns princípios bíblicos quando a pessoa compartilhar alguma coisa com você. E se o Espírito Santo assim te direcionar, você pode falar, inclusive na Bíblia tem um versículo que fala sobre isso, que encaixa exatamente no que a pessoa está falando, e assim a gente vai evangelizando. Evangelizar, queridos, é na verdade fazendo discípulos. A gente tem uma ideia de que o discipulado é pós-conversão. Na verdade, o discipulado, ele começa desde o princípio do evangelismo. O evangelismo bem feito é um evangelismo de discipulado. Discipular é o quê? Ensinar. Olha só, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. Então, o discipulado nada mais é do que um ensino, e esse ensino pode ser e deve ser pré, durante e pós-conversão. Então é isso que a gente precisa entender. Aonde Deus nos plantou, ali é um campo missionário, e precisamos ser intencionais nisso. Não se engane, você não está no seu trabalho só para você ganhar dinheiro. Também a gente precisa sobreviver, mas não é só por isso. Deus tem propósito para você lá, de alcançar vidas. Deus tem propósito para você de alcançar vidas onde você estuda, na sua academia, na sua família, com seus vizinhos, no prédio onde você mora, na rua onde você mora, em todos os lugares onde Deus te plantou. Deus quer te usar para alcançar outras pessoas, para evangelizar outras pessoas e para discipular outras pessoas. E a gente não pode ficar dependendo de eventos da igreja para isso. Evangelismo, sair para evangelizar com toda a igreja é legal, mas isso não pode ser o nosso meio de fazer missão único e exclusivo. Eu costumo dizer que a missão, ela não se resume a eventos. A missão é um estilo de vida. É algo que a gente deve fazer todos os dias, como um hábito, como algo que a gente faz quase que no automático. A gente não escova o dente todo dia, a gente toma banho todo dia, a gente troca de roupa todo dia, a gente come todo dia, a gente deve evangelizar todo dia. Isso é um estilo de vida, não é um evento separado. Porque muitas vezes a gente sai com a igreja toda naquele evento, uma vez por mês, distribui um monte de panfleto para pessoas na rua que às vezes não estão nem interessadas, que pegam aquilo ali ou fazem a tal oração para se ver livre do outro que fica chato ali no ouvido dela, que ela nunca viu na vida, do que a gente escolhe fazer isso, do que viver o evangelho de todos os dias, do que pregar e fazer discípulos no nosso meio de convívio todos os dias. Mas por que muitas vezes a gente escolhe só fazer esse evangelismo
uma vez por semana, uma vez por mês na igreja? Porque é mais fácil, porque não precisa de vida para isso. A gente não precisa viver o evangelho, porque a pessoa nunca nos viu na vida e provavelmente nunca mais vai ver. Não tem como discipular essa pessoa, então não é evangelismo completo. Ah, missionária, então você está falando que eu não devo fazer evangelismo de rua? Não estou falando isso. O que eu estou dizendo é que isso não é viver uma vida de pregar o evangelho. Isso não é cumprir o mandamento do id, do indo. Enquanto vai pelo mundo, prega o evangelho. Isso não é cumprir. Costumo dizer que o evangelismo dia a dia, que o evangelismo e a missão como estilo de vida é o arroz com feijão. É a comida do dia a dia. O evangelismo com a igreja é legal, mas é o docinho, é a sobremesa, é algo para a gente fazer de vez em quando, para reunir a igreja, para animar a igreja, para mobilizar a igreja, que é interessante, mas não é o nosso dia a dia. O nosso dia a dia precisa ser de pregar o evangelho aonde o Senhor nos plantou. Amém, queridos? Estão me acompanhando até aqui? Então, glória a Deus. Então a gente precisa entender, precisamos pregar o evangelho aonde o Senhor nos plantou e precisamos pregar o evangelho também até os confins da terra, porque aqui, olha só, ordenou, enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura, em Marcos. Em Mateus fala, portanto, vão e façam discípulos de onde? De todas as nações. Mas como que eu posso fazer perto e longe? Porque é perto e longe, não é uma escolha, não é ou perto ou longe, ou eu faço aqui ou eu faço lá. Não. Claro que física e geograficamente a gente só pode estar em um dos locais, né? Não somos onipresentes como Deus, né? Ele pode e faz em todos os lugares. Mas nós geograficamente, se estamos em Niterói, façamos em Niterói presencialmente. Mas missão pode ser feita de 3, na verdade hoje 4 maneiras. Aprendemos que missão se faz indo ou orando ou contribuindo, certo? Errado, não é assim. Missão se faz indo e orando e contribuindo, e hoje nós acrescentamos mais uma que é mobilizando. Como indo? Indo geograficamente aonde você está, onde Deus te plantou, ou se você tem um chamado para ir para um povo transcultural, para longe, faça o seu preparo, prepare-se, passe pelos líderes, pelo seu pastor, pelo seu líder de missões, faça o preparo para que você seja enviado. Mas isso não te exime também de, enquanto você se prepara, ir fazendo a missão aqui. Tá bom? Então é indo geograficamente, mas também é orando. E quando você ora, você também vai. Quando você ora para perto, você está indo para perto. E quando você ora para longe, para os povos não alcançados, você também está indo até esses povos não alcançados. Quando você contribui, você também está indo até esses povos, tanto perto quanto longe. Então, são formas da gente ir. E é importante também dizer, quando você contribui com o missionário, você não está ajudando o missionário, coitadinho do missionário que precisa de ajuda. Não, porque se não tiver quem envie, ele não pode ir. Então, nós fazemos parte, nós que contribuímos, fazemos parte da missão de Deus também com o missionário. Então, estamos indo com a nossa oferta com esse missionário para o campo. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Então é preciso sim fazer isso. Podemos contribuir para perto e para longe? Sim. Podemos orar para perto e para longe? Sim. E o que é mobilizar? Mobilizar é falar para outros cristãos sobre essa realidade que vocês estão ouvindo hoje. Então é fazer mais ou menos o que eu estou fazendo aqui. É contar que Deus está em missão, que a missão é para todo cristão e que ela precisa ser feita perto e longe, tanto localmente quanto até os confins da terra. Até porque eu creio que a essa altura você já saiba disso, somos 8 bilhões de pessoas no mundo hoje. Desses 8 bilhões, 3,4 bilhões, o que dá 42% da população, ou 7 mil povos, nunca ouviram falar de Jesus. Não é que eles não se converteram, eles nunca ouviram falar de Jesus. Eles não têm acesso ao nome de Jesus. Eles não têm Bíblia na sua língua, eles não têm igreja onde eles moram, eles nunca conheceram um cristão que falasse de Jesus para ele, nasceram e vão morrer sem ouvir
falar do nome de Jesus. 3,4 bilhões de pessoas nessa situação. Isso em 2024 é inaceitável. É sinal de que a igreja está falhando no seu papel de cumprir a missão. E nós que entendemos isso precisamos fazer alguma coisa. Então, se você não tem chamado de ir para longe, contribua com o missionário transcultural que trabalha entre um povo não alcançado. Ore por esses povos não alcançados, ore pelos missionários que estão lá, mobilize para os povos não alcançados também. Agora, não precisamos deixar de fazer perto. Então, é perto e longe, é tudo junto e ao mesmo tempo. É indo enquanto você vai por todo o mundo, pregue o evangelho, faça discípulos, ensinando tudo o que eu vos tenho ordenado. Amém? É isso, nosso devocional vai ficando por aqui. Que Deus continue abençoando muito a sua vida. Tchau, tchau.